Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 10ª coluna aqui no Disparada. E eu vou comentar de novo de um assunto que eu já falei algumas vezes, né? Mas dessa vez eu vou entrar de cabeça numa polêmica envolvendo aí esse embate do governo com o Banco Central. Recentemente, o PT subiu o tom nas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, depois de ter sido divulgado que ele estaria aberto a terceirizar a gestão das reservas internacionais do Brasil, né? Com essa subida de tom, o PT ele cobra a retirada do Campos Neto da presidência do Banco Central e acusa ele de sabotador, apontando que essa ideia de terceirizar a gestão das reservas internacionais do Brasil seria uma traição à pátria, né? Só que tem um negócio curioso nisso, né? O presidente do Brasil é do PT, por que ele não faz nada? O vídeo dessa semana é sobre isso. Bem, como eu disse, né, o Roberto Campos Neto tem causado aí mais polêmica ainda nessa última semana, falando que está estudando a terceirização dos ativos internacionais, né, da gestão desses ativos do Brasil. E o que isso significa? As nossas reservas internacionais elas seriam geridas por fundos de investimento e, nesse caso, podendo ser até fundos de investimentos internacionais, né? E daí as nossas reservas elas entram nesse jogo financeiro para render um troco de investimento e garantir o lucro das instituições privadas, né, que estão gerindo. E aqui cabe uma explicação importante. As reservas internacionais elas são muito importantes para garantir a estabilidade monetária de um país. Basicamente, elas representam o acumulado do país na balança de exportações e importações. Se o Brasil exporta mais do que importa, a gente tem um superávit nessa balança. E esse superávit, ele entra nas nossas reservas internacionais como um conjunto de ativos que o governo tem em seu balanço que servem especialmente para estabilizar a nossa moeda. Como a gente já está cansado de saber, o dólar influencia muito a nossa inflação e isso não é pouca coisa. Se houver uma grande disparada do dólar, a gente pode ver uma disparada na inflação. Então, ter reservas em dólar ajuda a equilibrar essa dinâmica para o Brasil não ter problemas. Os casos bem recentes da Venezuela e da Argentina nos ajudam a entender essa questão da importância de ter uma reserva internacional boa. No caso da Venezuela, a gente tem uma economia extremamente dependente do petróleo que praticamente garantia sozinho a entrada de dólares no país vendendo petróleo, né, exportando petróleo. Quando esse preço do petróleo despenca, ali por volta de 2014, a economia afunda junto, a inflação dispara e a gente tem uma situação extremamente complicada porque a Venezuela não tinha reservas internacionais. A Argentina, ela também tem um problema sério com a falta de moeda dos Estados Unidos. E um problema crônico, inclusive, já que a economia da Argentina é extremamente dolarizada. A inflação lá é muito por conta disso e por conta dessa falta de reservas internacionais. Agora, um outro caso em sentido inverso é o da Rússia, que tem uma alta reserva de dólares e conseguiu segurar as sanções internacionais contra a economia dela e conseguiu controlar uma disparada da inflação depois da guerra. No caso do Brasil, se o Banco Central terceiriza essa gestão das nossas reservas, é um conjunto de ativos ali extremamente estratégico para deixar rodando na mão do capital financeiro internacional. Tem uma questão de soberania aqui. A estabilidade monetária do país é um assunto de soberania nacional e a gestão das nossas reservas também devem ser. Terceirizar essa gestão pode fazer com que elas caiam na mão de empresas que poderiam jogar contra os interesses nacionais brasileiros. E o PT ficou revoltado com isso e começou uma mobilização muito forte, com duras críticas, né, ao Campos Neto. Eles chegaram a chamar o presidente do BC de lacaio do sistema financeiro, depois de comparar a sua atuação com a dos bolsonaristas que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro. Assim, o que o PT esqueceu de contar, inclusive, é que a terceirização dos ativos internacionais já acontecia na época da Dilma. Em 2012 ela começou e parte desses ativos eram gerenciados por instituições privadas. E aqui eu entro num ponto que a gente precisa discutir com franqueza, mas com muita racionalidade, para a gente não se perder nesse debate vazio que tomou conta do debate público no Brasil. O Lula, ele tem feito inúmeras críticas à gestão do Banco Central por conta da manutenção da taxa básica de juros no patamar atual de 13,75. Na visão do Lula, essa taxa alta estrangula a economia brasileira. E, em parte, o Lula está até certo, mas não é do jeito que ele está colocando. Por quê? Para isso, a gente vai ter que comentar um pouco sobre como essa relação existe entre a taxa de juros, a economia e a inflação. A grosso modo e de forma simplificada, existem duas formas de uma economia atrair moeda estrangeira. Ou é por exportações, ou é você vendendo títulos públicos para pessoas de outros países. Os nossos títulos são vendidos em reais, então o investidor estrangeiro ele precisa trocar a moeda estrangeira pelo real
para fazer essa compra do título público. E isso gera um superávit no Brasil. Do jeito que está organizada hoje, a economia do Brasil é altamente dependente desses dólares especulativos e essa alta taxa de juros estimula a entrada desses dólares porque eles querem retorno. E não é qualquer país que paga o que o Brasil paga de juros. Por conta dessa dependência, inclusive, é que os compradores da dívida brasileira exercem a pressão para o Estado gastar o mínimo possível. Essa ideia está errada, mas aí é conversa para outra hora. A justificativa das altas taxas de juros é o combate à inflação. Em que sentido a taxa de juros ajuda a combater a inflação? E aqui entra um ponto importante, que é a tentativa de entender direito essa dinâmica que é muitas vezes vendida de forma errada por quem quer ganhar dinheiro em cima dessas altas taxas de juros. A ideia central é que a taxa de juros tira dinheiro de circulação para encarecer o crédito, forçando uma queda nos preços e aí resultando numa redução da inflação. Essa dinâmica ela pode funcionar quando a inflação é de demanda, mas esse é o nosso caso. Um país com inflação de demanda é quando o desemprego é baixo, a produção está aquecida, o setor produtivo e o de serviços não consegue dar conta da demanda, aumentando os preços. Mas essa é a situação do Brasil? Não. A nossa inflação hoje, boa parte dela envolve custos de preços-chave. Aí você tem os combustíveis, a energia elétrica e o próprio dólar. E aqui entra o efeito da taxa básica de juros. A taxa básica, né, que é o mínimo que pode ser cobrado de juros, ela, nesse patamar mais alto, ela age indiretamente no combate à inflação porque ela atrai dólares. Ela força uma queda no preço do dólar aqui no Brasil e aí força o preço de tudo que está atrelado ao dólar. O problema é que existem efeitos colaterais nessa dinâmica que são muito fortes. E aqui não precisa ser nenhum expert para entender o efeito colateral. Se de um lado eu tenho uma possibilidade de investimento que me dá, por exemplo, aí, 10% de lucro a partir do primeiro ano e do outro eu tenho uma que me dá no mínimo 13,75%, qual que eu invisto? Só que tem um porém. A primeira parte, o primeiro lado aí, nessa primeira oportunidade de investimento, eu gero mais emprego, eu faço a economia real girar. A segunda não. A segunda é o meu dinheiro parado, rendendo anualmente. E esse é um dos impactos. A taxa básica alta, ela impede investimento na economia real. E aí, como eu já falei, ela encarece o crédito também, fazendo que seja difícil você, por exemplo, pegar emprestado para poder abrir um negócio. Nesse caso, o Lula está certo na crítica dele. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que ele não faz nada em relação a isso? E aqui é o ponto central que eu queria trazer para vocês. Ao contrário do que muita gente fala, a lei que instituiu a autonomia do Banco Central permite sim a demissão do presidente do Banco Central quando ele se demonstra insuficiente para atingir as metas da política monetária. O Banco Central ele tem como responsabilidade a aplicação da política monetária do país. Decide sobre taxa de juros, sobre regulação do sistema financeiro e tudo mais. Mas não é ele que define as metas que deve seguir. Quem define isso é o Conselho Monetário Nacional. No caso da inflação, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional ele decide a meta de inflação e a função do Banco Central é perseguir essa meta de inflação. E quem que compõe esse Conselho Monetário Nacional? O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. Então, como vocês já perceberam, o governo tem 2/3 do Conselho Monetário Nacional. E é ele que pede a demissão do presidente do Banco Central para o presidente da República. E aí o procedimento funciona assim. O Conselho Monetário Nacional indica a demissão do presidente do Banco Central, o presidente da República decide se acata ou não, e essa decisão segue para votação no Senado, que tem que aprovar por maioria absoluta se o presidente do Banco Central sai ou não. E aí eu te pergunto com sinceridade, o Lula não podia negociar com o presidente do Senado essa troca? O presidente do Senado que está juntinho com o Lula agora? O Lula acabou de passar a indicação do advogado pessoal para o STF. Será que essa troca do presidente do Banco Central seria tão difícil assim? E aqui a gente entra em um outro ponto central. A política econômica do governo segue na mesma linha da política defendida pelo presidente do Banco Central. Lembram que eu disse que os compradores da dívida pública pressionam o governo a gastar o mínimo possível? O governo Lula segue uma linha contrária disso. Acabaram de aprovar o arcabouço fiscal, que é só um nome mais pomposo para um teto de gastos. A ideia do arcabouço é de que o governo vai ter sempre um gasto menor do que a despesa para equilibrar as contas. Isso é 100% o que defende o presidente do Banco Central. Inclusive, não tem nem uma semana direito que saiu uma análise na Folha de São Paulo mostrando que o governo pode ter que bancar um ajuste fiscal mais duro que o do Temer.
forçando uma queda brusca nos gastos do Estado. E quem que está sabotando quem nessa história? Nesse caso, por que o governo centra fogo no presidente do Banco Central? Porque ele é o bode expiatório perfeito. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele é íntimo do sistema financeiro e ele pode ser criticado à vontade enquanto o Haddad faz um jogo de parceria com ele, que é o que está acontecendo. A sintonia é tão fina que a última reunião do Conselho Monetário Nacional não só não falou nada sobre a demissão do Campos Neto, como ainda acordou em reduzir a meta de inflação de 3,25 para 3 para o ano que vem, forçando uma política mais dura ainda do Banco Central. E aí como que a gente explica essas coisas? E aqui entra um jogo que me parece que está sendo feito, que é o do PT fazer oposição ao próprio governo. Um jogo antigo, inclusive. Enquanto o Lula segue na linha de bater no presidente do Banco Central em público, o Haddad faz as costuras necessárias ali nos bastidores. A militância fica satisfeita com o presidente fazendo algo e o partido se posicionando contra o Banco Central e o mercado fica satisfeito com a política econômica do governo. Todo mundo sai ganhando, todo mundo feliz com as expectativas satisfeitas. Mas será que isso dá certo? Ou será que esse jogo duplo aí do governo e do PT em relação ao Banco Central vai acabar desmoralizando o Lula? No fim das contas, o povo não sabe quem é o presidente do Banco Central, não vai adiantar nada fazer ele de bode expiatório na hora que a economia começar a afundar. E aqui cabe uma curiosidade interessante. O Lula fala que a economia está sendo sabotada pelas altas taxas de juros, não é? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. O segundo mandato do Lula foi o período de maior crescimento recente na nossa economia. Uma taxa de 4% ao ano em média, que é bem alta. A taxa básica de juros nessa época estava num patamar semelhante e em alguns anos estava até maior do que a atual. E ainda, no período entre 2018 e o início de 2020, que é total estagnação econômica, a gente teve a menor taxa de juros da nossa história. E aí vocês podem refletir sobre esse assunto, refletir sobre essa relação e tudo mais. E aí eu deixo vocês pensando sobre esses dados que eu trouxe, sobre tudo isso. E a gente fica por aqui por hoje. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, já pedi para seguir o canal do Disparada. Deixa o joinha, compartilha o vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam e ativa o sininho para receber as notificações. Nessa segunda a gente teve o Massa Crítica, eu recomendo assistirem o programa, inclusive que discutiu esse assunto aqui um pouco mais aprofundado. E amanhã a gente vai ter o Disparate, que é o podcast do Disparada, não percam. E eu vou deixar o meu canal também na descrição para a gente poder debater lá outros assuntos que vocês se interessem. Um grande abraço para todo mundo, até mais.